Essa semana, o Prêmio Jabuti divulgou os finalistas deste ano. O Prêmio Jabuti é um dos principais prêmios literários do Brasil e o que aconteceu foi que se descobriu que dentre as obras finalistas na categoria de ilustração de livros, havia uma obra ilustrada com inteligência artificial. Ou seja, alguém utilizou ali um programa ou uma página que gera imagens a partir de um vastíssimo banco de dados de imagens que existe no mundo e criou as ilustrações para um livro do Frankenstein, que foi publicado pelo Clube da Literatura Clássica. Só aqui um parênteses, que me informaram já tem um tempo, que esse clube do livro aí, ele é meio que uma espécie de Brasil paralelo da literatura, que é um grupo de olavistas que parece que coordena esse clube do livro. Mas isso aqui não é relevante para o tópico, mas só como uma observação sobre quem são essas pessoas, E daí o que aconteceu foi que isso veio a público, houve uma tremenda repercussão ontem, inclusive eu gravei esse vídeo ontem aqui, e eu não lancei, não publiquei, porque quando eu fui publicar já havia uma atualização sobre esse caso, então estou regravando esse vídeo aqui, trazendo novas considerações a partir de desdobramentos de ontem para hoje. E aí, um dos jurados, que é o André Dahmer, ele é um dos jurados na parte de ilustração, ele é um ilustrador bem conhecido, ele fez uma thread no Twitter aqui falando sobre esse caso, e eu quero partir disso, a partir dessa thread do André Dahmer, para entender aqui alguns aspectos sobre os riscos ou sobre as possibilidades que as IAs podem apresentar para o cenário artístico. Então diz aqui André Dahmer, ele põe a capa aqui do Frankenstein, da Mary Shelley, que é um livro clássico, e ele diz o seguinte: bom dia, fui um dos 3 jurados na categoria Ilustração do Prêmio Jabuti deste ano, que avaliava os semifinalistas. É Frankenstein, ilustrado por Vicente Pessoa, com auxílio de inteligência artificial, está agora entre os finalistas. Isso já mudou de ontem para hoje. Na verdade, a obra já foi avaliada pelo comitê lá, avaliador, e foi desclassificada por causa do uso da inteligência artificial. Então prossegue. Isso merece um fio. Quando o Prêmio Jabuti me enviou 118 livros da categoria, saltou-me aos olhos ilustrações primorosas da luxuosa edição de Frankenstein. Depois de avaliar todos os livros em um trabalho de 3 meses, acreditei que o livro cumpria requisitos para estar entre os finalistas. Sei que ao menos um dos outros 2 jurados também. Na CIP do livro, que é a descrição, constava que a autoria da obra era somente de Vicente Pessoa. Foi nisso que me fei para avaliar o trabalho. Porém, acima da CIP, havia referência da autoria acreditada como Vicente Pessoa e Midjourney. Não conheço os nomes de ferramentas de inteligência artificial, nem quero conhecer. A organização do prêmio, ao me enviar o livro, também desconhecia o nome dessa ferramenta. Outro jurado, Batistão, também não sabia que avaliava um trabalho híbrido. Toda essa história carece de debate. Sei dos limites éticos e jurídicos do uso de imagens que já existem para a produção de outras, novas, entre aspas. Em defesa do autor, no livro constava a coautoria de um robô, o Midjourney, que não é bem um robô, é um IA, Então não houve má-fé no ato da inscrição. Daí ele prossegue. É um problema complexo. Atualmente, galerias e museus já validam trabalhos feitos por IA, como genuínas obras autorais. Porém, como enxadrista, aqui diz o André Dahmer, vi a discussão sobre o uso de IA na época em que as máquinas começaram a derrotar grandes mestres, também a partir de memória de aberturas de jogos disputados por seres humanos anteriormente. À época ficou claro para todos que o xadrez seria jogado apenas entre seres humanos em torneios oficiais, salvo em eventos de mero entretenimento ou de testes das máquinas. Acho correto e justo. Mais cedo, ao conversar com os organizadores para entender o ocorrido, citei a analogia do xadrez e recomendei que abra uma categoria de ilustração e literatura com auxílio de IA, já no próximo ano. Se o Prêmio Jabuti vai ou não desclassificar a obra, foi desclassificada já como eu falei, isso saberemos em breve. Da minha parte, veria e julgaria o livro com outros olhos, sabendo tratar-se de uma obra híbrida, é claro. Vamos aguardar a decisão dos organizadores. Para as torcidas contra e a favor, peço que debatam com serenidade aqui nos comentários. É uma discussão importante e muito pertinente para acabar em insultos. Um abraço para todos vocês. Então aqui você tem um dos jurados falando sobre a posição dele nesse tópico, Como eu falei, a obra já foi desclassificada, não havia nada no regulamento de Jabuti que proibisse o uso de IAs para isso, Ali havia algumas classificações, alguns critérios para avaliar a obra se era original ou não, o modo como interagia com o texto, então assim, não havia critérios desqualificadores para isso, portanto me pareceria
que seria legítimo fazer isso, mas o debate ele vai em muitos sentidos, né? Um deles tem a ver com a extinção de postos de trabalho, que a gente já falou aqui anteriormente. É claro que assusta muito saber que IAs podem liquidar, dizimar milhões e milhões de postos de trabalho, não apenas no setor criativo, no setor artístico, né, de ilustrações ou de textos, mas certamente em outros postos de trabalho menos qualificados às vezes e que certamente vai ter um impacto tremendo em economias do mundo inteiro. Já falamos isso em vários vídeos anteriores aqui sobre o impacto que poderia ter, por exemplo, carros autônomos que eliminariam milhões e milhões de postos de trabalho de taxistas, de motoristas, de caminhoneiros, ou seja, isso seria devastador para qualquer economia em qualquer país do mundo. Então, esse é o primeiro aspecto. Os riscos que isso representa para ilustradores, por exemplo. Pessoas que estudaram, fizeram faculdade e que agora vão perder trabalho para um software, para algum programa de IA. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado e vale pensar que já há uma disputa nesse sentido, né? Por exemplo, estava rolando uma greve agora nos Estados Unidos de roteiristas que queriam evitar o uso de IA ou tentaram controlar isso. Também há manifestações de artistas, né, de atores, para tentar evitar que seus rostos sejam digitalizados e usados como IA depois no futuro. Ou seja, há muitos riscos envolvendo esse aspecto, e vale considerar também esses riscos. Mas, além disso, também tem uma dúvida sobre o que é o trabalho artístico, o que é fazer arte. Se um sistema como esse, né, uma IA como essa, que busca no banco de dados de imagem do mundo inteiro e cria uma obra a partir dessas obras, se isso é plágio, se isso é cópia do que foi feito, se isso é original, se isso, sabe, é alguma coisa artística de fato ou não. E aí entra, como eu falei, a questão sobre o que é arte. O que é o trabalho de um artista? Envolve agência? Ou seja, é preciso que tenha alguém por trás disso para poder fazer a arte? Ou um macaco poderia pintar um quadro, por exemplo, um elefante pintar um quadro, isso seria arte. Um computador pode fazer uma obra de arte e ser considerado como obra de arte? Porque nesse momento ainda não é possível criar obra de arte espontânea. Ou seja, para que se faça as ilustrações, alguém, né, um ser humano, tem que ir lá e dar um prompt, dá uma instrução para o sistema. Então assim, olha, eu quero que você faça uma imagem em estilo de aquarela com uma mulher e um homem sobre uma montanha. Daí o IA vai gerar ali uma imagem a partir dessas instruções. Vai gerar várias imagens. E aí há uma curadoria também. Ou seja, a pessoa que sugeriu o prompt vai poder escolher ali entre algumas imagens propostas e dizer, essa aqui está melhor do que a outra. Ou pegar essa imagem e a partir dela tentar criar uma nova imagem que seja mais próxima do que ele espera. Ou seja, ainda exige intervenção humana. Ainda exige que haja um ser humano por trás disso, dando as orientações e escolhendo e fazendo a seleção de qual imagem, qual ilustração seria mais apropriada. Então ainda há, por mais que quem esteja gerando a imagem seja a IA, ainda há um trabalho minimamente ativo de um ser humano que pode ser um trabalho criativo ou não. Sobre o aspecto do plágio ou da originalidade, aí a gente tem que entrar na história da arte para tentar compreender como isso funciona no mundo real. Em qualquer museu que você entrar nesse mundo, né, ou em praticamente todos os museus que você entrar ali, você vai perceber que existem seções inteiras de museu, de obras acadêmicas, né, obras feitas, sabe, por artistas que estavam, sei lá, em algum tipo de escola de arte, obras que são muito parecidas, retratos que são muito parecidos, estilos muito parecidos. O Renascimento, basta pensar, o Renascimento foi um movimento artístico que basicamente se propunha resgatar formas, resgatar princípios, resgatar estilos da Grécia e da Roma antiga. Então, assim, o Renascimento, que levou a inúmeras transformações, sabe, culturais, intelectuais no mundo, foi, em sua origem, um movimento artístico reacionário, de retorno ao passado, de retorno a milênios, sabe, para poder buscar suas referências. Então, assim, o Michelangelo, o Da Vinci, o Rafael, o Botticelli, esses grandes artistas renascentistas, eles eram plagiadores? Eles estavam plagiando grandes artistas gregos? Não, eles estavam se inspirando nesses modelos para poder criar sua obra de arte. Então, é difícil você adotar esse critério de originalidade como se fosse, sabe, pré-requisito para a criação artística, porque os estilos estão aí, estão dialogando e um artista faz isso. Um artista ele vai, sabe, buscando diferentes referências, ele vai se inspirando nessas referências, ele vai acessando diferentes formas de criação artística e vai fazendo uma mescla a partir disso para criar sua obra de arte, mesmo se não for muito original. E aí entra um outro aspecto também que tem a ver com obras derivadas, né? Vamos pensar, por exemplo, o dadaísmo, ou do Duchamp, por exemplo, né? Um grande artista que revolucionou a história da arte, criou toda uma tradição contemporânea de arte, que fazia colagens, colagem de imagens já existentes, e a partir disso criava lá um mural com recortes. Isso é uma obra de arte? Isso tem uma agência, tinha a agência do Duchamp, a criatividade dele, e desse modo ele foi lá criando esse tipo de material. Ou, por exemplo,
A pop art, né? A pop art basicamente é uma coleção de referências a outras formas de expressão que são da cultura pop. Então, Andy Warhol, o Liechtenstein, por exemplo, eram artistas que estavam olhando para o mundo real, pop, e trazendo para a arte esses elementos. Basta pensar em duas obras clássicas do Andy Warhol, as caixas de Brillo, que eram caixas que ele fez de madeira, reproduzindo caixas de sabão em pó, e ele fez lá uma pilha de sabão em pó, para pôr no museu, ou a sopa Campbell, que ele pintou, né, as latas da sopa Campbell, são obras de arte que estão reproduzindo coisas bastante, sabe, delimitadas no mundo real, e isso foi considerado como obra de arte. Ou pegou fotos do Mao Tse Tung e fez lá um monte de fotos, sabe, em sequência, com cores, ou da Marilyn Monroe, e assim por diante, né? Esses artistas de pop art fizeram muito isso. O Liechtenstein fazia isso também, pegava lá quadrinhos, e a partir desses quadrinhos ele se inspirava para fazer pinturas. Então, assim, até que ponto a gente possa dizer que obra de arte tem que ser necessariamente original é bastante questionável e não encontra respaldo em nada na história da arte. E muitas vezes as expressões artísticas da Idade Média, na Grécia Antiga mesmo, no mundo vitoriano, por exemplo, sei lá, entre os pintores flamengos, né, os pintores holandeses, as obras de arte eram muito parasitárias e muito parecidas entre si. Então, não sei até que ponto que esse é um critério ou é um argumento que possa justificar que as obras produzidas por IAs sejam inferiores ou estejam plagiando outras obras, né? Porque são obras originais, elas não são idênticas a nenhuma outra que foi feita. Então, nesse sentido, também é algo bastante questionável se a gente pode desqualificar obras com IA sendo feitas desse modo. E aí tem essa ferramenta que é utilizada, né? Porque, como eu falei, ainda precisa de intervenção humana, ainda precisa que um ser humano vá lá e faça isso. Se a gente vai pensar, por exemplo, em obras de arte feitas com ferramentas sofisticadas, por exemplo, fotografia ou cinema, o que tem ali é um fotógrafo que está por trás de um equipamento, está por trás de uma câmera fotográfica, ou um cineasta que está por trás de uma câmera fotográfica. Muitas vezes o fotógrafo não entende como funciona uma câmera fotográfica como essa que estou filmando para você agora, que tem muitos mecanismos aqui eletrônicos que eu não tenho ideia de como funciona. E esse fotógrafo, ele adota uma série de critérios, uma série de parâmetros para fazer um enquadramento, para escolher um certo recorte da realidade. Ele aperta o botão e quem faz o trabalho de registrar essa imagem é a câmera fotográfica. Então é uma ferramenta que é usada por um fotógrafo para que ele possa expressar a sua visão de realidade, a sua visão de mundo, a sua visão artística. Então, se a gente for pensar desse modo, né, na IA, nesse momento, pelo menos, nesse momento, como uma ferramenta de trabalho, através da qual um artista, um designer possa utilizar aquilo para poder expressar sua visão sobre o mundo, aí também a gente tem que nos indagar se isso é arte ou não. Aparentemente, a princípio pelo menos, não há nada que nos impeça de fazer isso. E aí, pensando na questão da escrita, por exemplo, né, que é a principal ferramenta que também é disponível, que é o ChatGPT, por exemplo, é muito útil para escritores agora utilizarem essa ferramenta. Pode ser que no futuro próximo isso venha substituir os postos de trabalho, e eu falei isso aqui que é uma grande ameaça, mas para quem trabalha com texto hoje, são ferramentas muito úteis, tanto para você revisar o seu texto, você escreve um texto e pede para que ele revise para ortografia e gramática, ele te dá uma revisão, sabe, textual daquilo ali, quanto para analisar a estrutura do seu texto, quanto para fazer brainstorming com você, né? Você pode jogar uma ideia de uma história, pedir para que ele desenvolva, e a partir disso você vai tentando elaborar novos elementos para poder pensar numa história para você. Não é necessário que você siga as instruções do ChatGPT ou de uma IA, mas você pode usar isso como ferramenta de trabalho para poder pensar coisas, né? Pensar personagens, elaborar personagens, sabe? Elaborar diálogos, pedir para que ele avalie o diálogo que você escreveu, trabalhar em conjunto com essa ferramenta que por enquanto é muito útil. E além disso também para textos mecânicos, né? Textos, sabe, vamos supor ali escrever um texto jurídico, né, que você precise mandar uma notificação extrajudicial para alguém e você pede para que ele redija com base nas suas instruções e ele faz um texto pronto que você pode usar para notificar alguém. Então, traduções também. Isso já é feito por muitas empresas de traduções há um bom tempo. Em 2016, quando eu trabalhei para a maior empresa de traduções do mundo, eles já usavam IA, ou seja, estamos falando aqui já de 7 anos atrás, praticamente. 7 anos atrás, uma empresa grande de tradução já utilizava IA e eu fazia parte da equipe que treinava o robô para poder traduzir textos. E aí o trabalho do tradutor não era mais dedicar o seu esforço para pegar um texto do zero, né, um texto lá original em outro idioma e traduzir palavra por palavra, mas era trabalhar sobre a tradução feita pela IA. Ou seja, o texto estava pronto, tradução para português, e você comparava com o texto original e você ia aprimorando a tradução para que ela ficasse mais fluida e mais próxima de uma tradução humana. Então, esses recursos, essas ferramentas, elas são muito úteis, embora sejam de fato uma ameaça e vale pensar sobre isso.
Até que ponto que os governos, ou sei lá, as empresas, ou a sociedade vai compreender os riscos que isso representa para a humanidade, para os trabalhos, né, para as profissões, para a nossa existência humana? É difícil prever, porque a gente sabe que há um desnível aqui, há um atraso na compreensão desses riscos, assim como acontece com as redes sociais, os algoritmos das redes sociais, né? A gente viu o impacto que as redes sociais tiveram em eleições, sabe, recentes pelo mundo. Só depois disso que governos começaram a se preocupar com os impactos e começaram a tentar regulamentar, ou tentar, sabe, controlar um pouco o estrago. Eu imagino que com as IAs será muito parecido. A gente vai ver o estrago primeiro, a gente vai ver o impacto causado, a gente vai ver, sabe, a dimensão da possibilidade de devastação de profissões, por exemplo, e daí sim que governos vão intervir e tentar controlar um pouco o estrago. Mas, de qualquer maneira, a questão sobre o que é artístico, ela é fundamental porque se trata de uma ocupação nossa humana que a gente faz também há centenas de milhares de anos, possivelmente. Nós, seres humanos, fazemos arte e aí a compreensão é qual é o limite entre a agência humana nesse processo e o trabalho da máquina. Porque ainda, nesse momento, é necessário a combinação. É necessário que alguém vá lá e dê instrução. Quando isso não for mais necessário, quando a própria máquina já começar a produzir arte por conta própria, aí sim o negócio vai ser bem assustador. Bem, me digam o que vocês pensam sobre essa história do Jabuti aí. Como eu falei, a obra foi desqualificada. Estava entre as finalistas para o prêmio de ilustração do Jabuti, foi desqualificada, mas como é que você entende isso? Como é que você entende a possibilidade de devastação de milhões de postos de trabalho por causa das IAs e também como se dá esse processo artístico, né? Se uma obra de arte feita por IA é arte ou não, é cópia, é plágio, é imitação, ou se pode ser algo original, ou se não for original, mesmo assim pode ser artística, porque ser original não é pré-requisito para a criação de obra de arte. Nunca foi, na verdade. Mas como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força, e também confira na Amazon o meu livro sobre debates e falácias lógicas chamado Como Vencer o Debate Tendo Razão. Um forte abraço para vocês e se cuide por aí. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.